Tem diferença entre isso, né? É pela graça. Mas não é de graça. Aí, depende qual que é o raciocínio que tu está entrando. Está falando, tem coisas que, por exemplo, eu falei aqui numa outra aula, unção, autoridade. Unção e autoridade, você tem que pagar o teu preço. Você vai ter que fazer a tua parte. Você vai ter que ter uma vida de santidade. Você vai ter que ser marido de uma só mulher, uma pessoa que anda no caminho de Deus, né? Então isso vai te dar autoridade. Se você é uma pessoa que vive no pecado, você não vai ter autoridade, né? Então isso daí. Agora, tem coisas que é tão somente pela graça. Entendeu? Deus decidiu que Ele quer te abençoar, então Ele te abençoa. Vocês conseguiram entender? Sim, mas tipo assim, o propósito maior que seria a salvação, ela é pela graça, mas ela não vem de graça, né? Tipo, isso. verdade, ela é pela graça, mas não vem de graça porque Jesus pagou um alto preço. Jesus pagou um alto preço. Agora eu não posso pensar que o fato de eu, por exemplo, bater carteirinha na célula, bater carteirinha no culto, ser aquele aluno que não falta uma aula, então eu faço tudo certinho, isso daí é que está contribuindo para a minha salvação. Não, eu faço isso porque eu já sou salvo. Jesus já me salvou, então porque Ele me salvou, tudo que eu puder fazer pelo reino, pela obra dEle, por Ele, eu vou dar o meu melhor. Eu quero ser aquele cara que é o primeiro a chegar na aula, o último a sair, eu não quero perder nada, eu sou fominha de Deus, está entendendo? Mas não é por isso que eu vou ser salvo, eu vou ser salvo pelo que Ele fez, porque Ele pagou um alto preço. Senão, a palavra de Deus é clara, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu vou ter que perseverar até o fim. O que eu estou me referindo é que não é por causa daquilo que eu faço, mas é por causa daquilo que Ele faz. Porque é muito perigoso, por exemplo, de eu ser uma pessoa muito correta no caminho de Deus e aquilo me causar um certo ar de que é tipo como se eu tivesse agora, eu me autoconquistando a salvação, e não é, né? Eu faço isso, como diz aqui... A soberba é pecado, né? Sim, é nisso que eu estou me referindo, entendeu? Então tem uma linha muito fina, então não posso achar que eu faço isso porque Ele me alcançou, a graça dEle me alcançou, então agora eu me sinto devedor dEle, então eu vou dar o meu sangue. E aí, claro, eu vou andar num caminho estreito, o caminho é estreito, é um caminho de santidade, né? É um caminho de renúncia, e não é um caminho que tudo pode, né? Só não posso achar que... É aquela história do fariseu, né? Senhor, muito obrigado porque eu dou o dízimo, dou o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, eu faço tudo certinho. Então, aí o cara já começou a se achar melhor do que o outro, que batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador, né? Então, é isso. É por causa daquilo que Ele fez. Agora, por causa daquilo que Ele fez, eu vou pagar um preço também, né? E o caminho de Jesus é um caminho de cruz, é um caminho de renúncia. Isso é importante que a Natasha falou, tá, queridos? Porque hoje tem muita gente pregando o evangelho sem cruz. Tem muita igreja pregando o evangelho que tudo é fácil, é tudo molezinho. Aí é um outro extremo, né? É um outro extremo. Então tem que tomar cuidado com isso, realmente. Então, esta graça é a atitude que Deus tem de nos dar coisas, bênçãos materiais ou espirituais, sem que mereçamos. Aprender sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo é compreender um pouco mais a respeito de nossa própria vida. Então, esperamos que o conhecimento destes conteúdos acrescentem à sua vida grandes vitórias. Aí agora, dentro do amor de Deus, vem, primeiro, Deus é bom, Ele é misericordioso, compassivo e paciente. Ok? Se puder trazer um copinho d'água para mim também. Hoje o Marcel não foi solicitado. Então, primeiro, Deus é bom. Tudo quanto Deus criou era bom. Era uma extensão da sua própria natureza. Né? A Bíblia diz que Deus criou, Ele ia criando as coisas e via que era bom, né? Ele continua sendo bom para a sua criação.
sustentando-a para o bem de todas as suas criaturas. Ele cuida até dos ímpios. Deus é bom, e principalmente para os seus, que o invocam de verdade. Tem um salmo que eu gosto muito, um salmo que eu aprendi com o Júnior, que era filho do apóstolo Luiz Carlos, né? Salmo 136, ele vai dizer: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Dai graças ao Deus dos deuses, porque o seu amor dura para sempre. E ele vai repetindo, né, no versículo 3, e vai repetindo várias vezes, e ele encerra no último versículo, o 26, dai graças ao Deus dos céus, porque o seu amor dura para sempre. Então, Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Porque Ele é bom, o amor dele não tem fim. Ok? Deus é misericordioso e clemente. Ele não extermina o ser humano conforme merecemos, devido aos nossos pecados. Salmo 103:10 vai dizer, né, que Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Eu gosto desse versículo aqui, ó. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Hoje eu vou inaugurar o quadro. Eu não sei fazer desenho, né? Vamos lá. Vou tentar fazer aqui um Brasil aqui. Alguém sabe fazer aqui uma Austrália aqui? Vamos inventar aqui uma Austrália. Eu queria tanto inaugurar o quadro, né? Vamos lá. Então, queridos, como está longe, né, o Ocidente do Oriente, né? Você fica imaginando aqui, se a gente pudesse desenhar um mapa mundo, né? Você já viu no mapa a distância que está o Japão, a Austrália, do Brasil? Então, quando eu leio esse versículo, o Salmo 103, ele fala, né, como está longe o Ocidente do Oriente. Ele afasta as nossas transgressões. Como um pai se compadece do filho. Então fica imaginando a distância. É longe ou não é? Se alguém já foi de avião, é muito longe, né? Então, isso está falando da grandeza, da distância, da grandiosidade do amor de Deus. A capacidade que Ele tem de nos perdoar. Embora o pecado na vida do cristão, a gente sempre ensina que deve ser por acidente, né? Mas ainda que você erre e peque, a grandeza do amor dele é tão grande que ele está sempre pronto para te dar uma nova chance. No entanto, ninguém vai escapar da consequência, né? Se você pecou, vai ter uma consequência. Ele nos outorga o seu perdão com dom gratuito a ser concebido pela fé em Jesus Cristo. Tem um texto muito conhecido da Bíblia que é Lamentações de Jeremias. Vocês já devem ter ouvido falar. É um versículo muito conhecido, que é Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, que diz, né, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Então, diz aqui que a misericórdia de Deus não tem fim, é inesgotável, é infinito. Por isso, que até pelo pecadinho que você vai cometer daqui a 1 ano, que não deveria, a misericórdia de Deus estará disponível. Amém? Embora ninguém está recomendando ninguém cometer o pecadinho daqui a 1 ano.
Ok? Deus é compassivo. Ele é cheio de compaixão. Ser compassivo significa sentir tristeza ou uma dor profunda, né? Pelo sentimento de uma outra pessoa. Com desejo de ajudar. Tem um exemplo aqui, 2 Reis 13, 23. 2 Reis 13, 23. Porém o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles e tornou para eles por amor de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje não os quis destruir, nem lançá-los da sua presença. Então, muitas vezes na história do povo de Israel, né, Deus estava decidido a punir severamente o povo dele, mas sempre que Deus ia fazer isso, muitas vezes Deus se lembrava da aliança que ele tinha com Israel, e essa aliança continua até os dias de hoje, e sempre por causa dessa aliança ele então voltava atrás e decidia exercer misericórdia na direção do povo de Israel, que era o seu povo, né? E continua sendo até os dias de hoje. Salmo 86, 15. Pode ler. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, e sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Amém? Ele é um Deus compassivo e gracioso, abundante em amor e fidelidade. Querido, se alguém tiver dúvida ou qualquer coisa, levanta a mão, faz que nem a Natasha, que é a mais corajosa da turma. Pode interferir, ok? Pode pegar, daqui a pouco o pastor não está naquele dia que ele está 100%, né? Vai que ele dá uma bola fora aí, você me corrige. Que o professor também aprende, né? Deus é paciente e lento. Não, pulei aqui. Deus, por sua compaixão pela humanidade, proveu-lhe perdão e salvação. Semelhantemente, Jesus, o Filho de Deus, demonstrou compaixão pelas multidões ao pregar o Evangelho aos pobres, proclamar libertação aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Então, o fato de Jesus Cristo, né, curar toda sorte de enfermidade, né, tudo que é tipo de doente, evangelizar os pobres e proporcionar libertação, né, a muitas pessoas oprimidas, como aquele gadareno, né, que estava possesso de demônios. Isso, todos esses exemplos de curas, milagres que Jesus fez demonstram, né, a capacidade que ele tinha de se compadecer, né, das pessoas. Né, o episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Os discípulos chegaram para Jesus: Senhor, despede o povo, manda eles tudo para casa. Eles estão aí dias seguindo a gente, então eles devem estar tudo cansados, então manda eles tudo para casa, manda eles embora. E Jesus: não, como assim? Como é que eu vou mandar eles embora sem antes dar de comer alguma coisa para eles? Então Jesus se preocupou, né? Posso até me despedir deles, mas primeiro eu vou dar de comer. Aí Jesus vai lá e pergunta: tem alguém aqui que tem alguma coisa para dar para esse povo? Tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus diz: então manda chamar. E aí Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos e ele ora, dá graças, né, e faz ali um grande milagre. Por quê? Porque ele era cheio de compaixão, ele não podia permitir que aquelas pessoas fossem embora sem primeiro dar de comer, né? Então ele é, né? Deus, ele é rico em compaixão, ele é cheio de compaixão. Ele também é paciente e lento ao irar-se. Vamos ler aqui Romanos 2, 4. Ou despreza as tuas riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Depois aqui, 1 Timóteo 1,16. 1 Timóteo 1,16.
mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Então aqui nesse texto de Timóteo, né, Paulo, o apóstolo Paulo, ele se reconhece, né, ele reconhece a si mesmo como o principal dos pecadores. São Paulo, né, aquele camarada que ganhou tantas almas, que fundou tantos ministérios, tantas igrejas, né, escreveu tantas cartas, um dos principais personagens do Novo Testamento, né, sem dúvida, um dos apóstolos de Jesus que mais fez a diferença, né, na época deles. Ele aqui, escrevendo a Timóteo, ele se considera o principal de todos os pecadores. Então veja quanta paciência e quanta misericórdia, né, Deus exerceu na direção dele. Ele vai dizer no versículo 16, né, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam crer nele e receber a vida eterna. A Bíblia diz, né, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então Paulo, ele era um cara que ele era perseguidor dos cristãos, né? Ele perseguia os cristãos para encarcerar eles, né? E Deus, então, para mostrar o quanto ele é misericordioso, o quanto ele é bom, o quanto ele é longânimo, o quanto ele é paciente, ele vai lá e ele pega um perseguidor dos cristãos e faz dele um apóstolo, né? E que apóstolo, né? Só para mostrar o quanto Deus é paciente, o quanto ele é lento para se irar, o quanto ele é misericordioso. Deus expressou essa característica pela primeira vez no Jardim do Éden, após o pecado de Adão e Eva, quando deixou de destruir a raça humana conforme era seu direito. Então, Gênesis 2, do 16 ao 17. Aqui, Gênesis 2, 16 e 17, né? Ele vai falar, né, da ordem que Deus deu para Adão. E, infelizmente, Adão e Eva quebraram essa ordem, né? Comeram da árvore que não deveria comer. Isso trouxe uma consequência sobre toda a humanidade, né? Mas, ainda assim, Deus proveu uma solução, que foi enviar Jesus Cristo para morrer, né, no nosso lugar e proporcionar o perdão dos pecados para toda a humanidade. E uma segunda chance. Deus também foi paciente nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo construída. 1 Pedro 3:20. Já achou aí? Os quais em novo tempo foram cobertos, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram da água. Em Gênesis 6, diz que Deus estabeleceu, né, que os dias do homem seriam 120 dias. Mas eu queria ler para vocês aqui onde está escrito que fala a quantidade de dias que Deus esperou enquanto Noé estava construindo a arca, né? Mais uma coisa que eu vou ficar devendo. Não. Aqui é a quantidade de dias que a água prevaleceu sobre a terra, foram 150 dias. Isso está em Gênesis 7:24. 150 dias. Mas eu queria achar onde fala o tempo que... Não me lembro se foi 120 anos ou 150 anos. Tem um versículo aqui que você lê, dá para ver a idade de Noé antes do dilúvio, só que tem que olhar com calma, né? Eu tinha anotado, mas eu não estou achando. Dá para ver a idade de Noé antes do dilúvio e dá para ver a idade dele quando começa o dilúvio. Aí dá certinho para você ver a quantidade de anos que Deus teve misericórdia. Então é um absurdo de tempo, né? Depois eu vou ficar devendo essa também. Mas é um absurdo de tempo que Deus teve ali exercendo, né, essa longanimidade, essa paciência, esperando aquele povo
que alguém pudesse ouvir a pregação de Noé e se arrepender, né? Mas ninguém ouviu, ninguém deu ouvidos, tanto é que quando chegou o dilúvio, foi só a família dele mesmo que se salvou, né? E aí entrou Noé, a sua família, um animal de cada espécie, e deu, né? Mas quanto tempo que Deus deu chance para aquele povo antes de chegar o dilúvio? Mas ninguém deu ouvidos, é verdade, né? Isso aconteceu também com o profeta Jeremias, né? Foi um profeta que pregou e ninguém ouviu ele. E ninguém ouviu ele, até que o rei da Babilônia veio lá, sitiou Jerusalém, prendeu todo mundo, né? E se cumpriu a profecia de Jeremias, mas enquanto ele estava pregando, ninguém estava prestando atenção no que ele estava falando. Isso acontece com vida de profeta, né? Mas Deus é paciente. Ele vai dando corda. Isso é a misericórdia. A misericórdia, queridos. Vou para o quadro. Hoje eu estou usando o quadro. Hein? A misericórdia, ela é uma corda, né, que Deus vai dando para você. Ele vai dando corda, ele vai esperando ver se você se arrepende daquele pecado que você não quer abrir mão, né? Até que chega uma hora que entra uma coisa chamada justiça. A misericórdia, esperando até você se arrepender. Você não se arrepende, chega uma hora que não há arrependimento, aí entra a justiça de Deus. Porque o mesmo Deus que é misericordioso, ele é um Deus de justiça. Então a misericórdia, ela representa a longanimidade, a paciência de Deus. Então Deus tem muita paciência. E ele é misericordioso, então ele vai dando corda para a gente. Só que chega uma hora que ele deu tempo para a gente se arrepender de um erro, ou de um pecado, ou de um pecadinho de estimação, ou de uma coisa que a gente não quer abrir mão, ou que a gente não quer mudar. Chega uma hora que Deus entra com a justiça. A misericórdia, ela é longa, mas ela não é, ela tem um limite. Né? Dura para sempre, no sentido de que Deus sempre vai te dar, sempre vai ser paciente com a gente. Mas aquilo que Deus já abriu os nossos olhos, Ele já mostrou, é pecado, é errado, e eu insisto naquele mesmo erro, Ele vai ser misericordioso até um certo ponto, que vai chegar uma hora que vai entrar a justiça dele. Ok? Então a gente já aprendeu na aula, né, sobre que Deus é justo, e porque Ele é justo, Ele aplica a justiça. Todo mundo entendeu? Gostaram do exemplo da corda? Deus continua demonstrando paciência com a raça humana pecadora. Ele não julga na devida ocasião, pois destruiria os pecadores, mas na sua paciência concede a todos a oportunidade de se arrepender e serem salvos. 2 Pedro 3,9. A revelação que Deus faz de si mesmo está em Cristo Jesus. Deus nunca foi visto por alguém, porém o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Em outras palavras, se quisermos entender completamente a pessoa de Deus, devemos olhar para Cristo, porque nele habita a plenitude da divindade. Isso está escrito em Colossenses 2, versículo 9. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus, ele era a própria personificação do Pai. Né? Então, olhando para Jesus, as pessoas que puderam ver ele, né, fisicamente, estavam vendo o próprio Deus. Jesus, ele é a expressão exata do Pai. Por isso que quando Filipe, né, um discípulo de Jesus, perguntou: Senhores, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, né, como assim, Filipe? Há tanto tempo você está conosco e você pede para mim, mostra-me o Pai. Você não sabe que o Pai está em mim? E quem vê a mim vê o Pai? Porque Jesus, ele era a própria personificação do Pai. Conclusão: Deus é Espírito
infinito, poderoso, santo, reto, justo, íntegro, genuíno, verdadeiro, fiel, e ele é a própria essência do amor. Em Cristo temos a revelação plena de Deus Pai. Amém?